Mas, dito isso, senhor presidente, eu tenho visto aqui uma cantilena todos os dias de dizer que o Brasil estava caminhando bem, estava andando a mil maravilhas, estava numa terra que manava leite e mel, e que, de repente, uma comissão, cujo relator veio lá de Minas Gerais, um homem malvado, relator Antônio Anastasia, junto com mais outros senadores, resolveram acabar com a felicidade do país e tiraram uma presidente competente e que estava levando o país ao paraíso. Nós sabemos que não é assim, mas o governo, nesse ponto, eu queria dizer uma coisa aqui. Como foi incompetente? Como foi incompetente? Porque o que fez aqui? O que aconteceu aqui? Todos os dias subia aqui ou o senador Lindbergh, ou a senadora Gleisi, ou a senadora Vanessa Graziotin, ou a senadora Fátima, essas quatro só. De vez em quando uma ajudinha do senador Riquelme. E pintaram um quadro dantesco de que o Brasil desmoronou depois do impeachment. Senador Antônio Carlos Valadares, Vossa Excelência, por onde eu ando nesse país, encontro pessoas que lhe conhecem desde o início da sua carreira, conhecem sua experiência, e assim como outros senadores aqui, que se detiveram sobre a situação do país, que olharam como estava o Brasil, e foram pessoas que participaram par e passo daquele processo. Todo mundo sabe como estava o Brasil. O PIB, em 2015, por exemplo, estava em menos 3,8. 2016, menos 3,60. Mas eles sobem aqui e dizem, não, estava mil maravilha. A inflação, ela chegou a 2 dígitos. Mas vem aqui e diz, não, estava mil maravilha. E fica por isso. Não existe um rebate para dizer, olha, isso não é verdade. E por que isso é ruim? Eu não sou defensor do governo, não. Eu sou do Podemos, cujo presidente, o pré-candidato a presidente, é senador Álvaro Dias. Eu não tenho compromisso nenhum com o governo, não tenho obrigação de defender o governo Temer. Agora, eu não posso compactuar com a ideia de dizer, olha, vocês que participaram do impeachment, que nem hoje aqui, eu gostaria que ele estivesse aqui na frente, o senador Humberto Costa subiu aqui e disse que nós somos responsáveis por toda a desgraça que aconteceu com o Brasil. Epa, somos não. O Brasil veio tendo suas dificuldades por erros ou acertos dos governos, teve suas dificuldades e seus, vamos dizer, suas crescidas pelos erros ou acertos de cada governo. E é assim que a banda toca. Agora, eu sou daqueles o seguinte, cada um fique com sua parte, dai a cada um o que é seu. Mas querem nos passar uma conta que eu não aceito, e enquanto eu estiver aqui como senador, eu vou defender esse parlamento, porque nós fizemos, além de fazer o que era o anseio do povo brasileiro, cumprimos o que a lei brasileira diz, e não podemos nos responsabilizar pelos desacertos econômicos, senador Dario Berger, desse ou daquele governo. Mas vamos aos números. A balança comercial, ela estava 19 bilhões negativa em 2015, em 2016, 47. Minto, para não passar os números errados. Estava em 19 bilhões em 2015, em 2016, 47, em 2017 foi para 67 bilhões. A atividade econômica estava menos 4,8 e menos 4,34 em 2016. Em 2017 já ficou 1,33 positivo. Eu não vou ficar aqui vomitando números, colocando números, mas o certo é que é o seguinte, nós não estávamos bem. Não havia essa história de mil maravilhas. E aí as pessoas confundem. Olha, tinha uma situação econômica e vocês quebraram o governo e aí o Brasil virou isso. Não, não é verdade isso. O Brasil estava numa grande crise política. Política, inclusive, eu gosto sempre de citar isso. Gente, aqui conversa de corredor do Senado, mas conversa de pessoas que eram intestinais do governo. Quem arrebentou com a estrutura desse governo passado não foi a oposição.
Quem arrebentou com a estrutura passada foi a briga por espaços. Por quê? Havia um combinado de que Dilma passaria, senador Arilberg, 4 anos. Essa era a conversa. Mais ou menos copiando o projeto político de Marconi Perillo em Goiás. Então, o combinado era o seguinte: Dilma esquenta a cadeira por 4 anos e Lula volta depois. O que aconteceu? Vamos pegar o primeiro ano de Dilma. Caía um ministro ligado a Lula a cada mês. Foi briga interna. E foram minando o Lula. Eles lá tinham o ministro da Justiça, eles tinham todas as informações e começaram a soltar, começaram a roer o pé do Lula. E o cupim começou a comer o pé do Lula. Cupim de lá da casa dele. Quando ele chega no período que ele fala, olha, chegou a hora de eu candidatar, eu quero me dar a cadeira de volta. Fala, candidato aqui sou eu. E ela tinha o seu time lá, que era Miguel Rosseto, Mercadante, o ministro Eduardo Cardoso e Rui Falcão. Esse era o time nela. Veja que os outros todos estavam com a polícia no calcanhar. Quem pôs a polícia no calcanhar desse povo? A polícia descobriu de repente, acho que é 20 minutos depois da ordem do dia, né, senador? Senador Valadares. Acho que pôs só 10 minutos, né? São 20 minutos depois da ordem do dia, né? Então, o que acontece? Foi esse Senado aqui que colocou a polícia no pé desse povo? Não. Isso foi informações, fogo amigo. Foi fogo amigo isso aí. Então não vinha jogar para cima, não. Não estou falando que a polícia não fez o trabalho correto, não. Eu estou falando que as informações saíram de lá. Eu tenho um conterrâneo lá de Mato Grosso, só para quem está nos ouvindo possa saber dessa história, porque é importante a gente contar o contexto, contar o pano de fundo que se sucede aqui para desmontar essas mentiradas que vêm aqui. O que acontece, senador Rodrigues Palma? Um conterrâneo de Mato Grosso, ele era do alto clero da administração do governo passado. E ele disse que certa feita ele estava numa reunião que estava a presidente Dilma, a ministra Gleisi Hoffmann, Gilberto Carvalho e a ministra Ideli Salvati. A conversa só foi ouvida por esses 4. Quando foi meia-noite, já estava no site da Veja. E ele caiu. E esse roteiro foi o mesmo dos outros ministros. Eu não estou entrando no mérito da questão, se eles estavam certos ou errados, mas era guerra interna. Sem querer ser mordaz, e não vou usar isso aqui, mas poderia dizer que era guerra de facções. Briga interna. Sabe a Rocinha ali no Rio de Janeiro? De vez em quando não tem o NEM contra o Rogério 157? Foi isso, briga interna. E eles começaram a ruir. Mas na época eles não tinham vilão ainda. E a cartilha desse povo sempre tem, eu preciso de um vilão para que eu possa combater esse vilão. Na época a única coisa que eles tinham era FHC. Então o vilão desse povo era quem? FHC. Eu não defendo FHC. Tem N posições contra FHC. Eu acho que ele defende posições aí que a liberação das drogas é uma que eu não concordo, senador Rodrigues Palma. Mas a culpa era FHC, se lembra? Era fora FHC. Esse fora, vocês fazem ligação com algum outro fora que eles falam por aí? Pois bem, era fora FHC. De repente, quando começou aquele processo de impeachment, aí eles arrumaram um inimigo. Arrumaram o Temer, que todo dia eles sobem aqui e dizem que o Temer chama de mordomo de funerária até vampiro. Não presta, não vale nada, que seja. Mas quem foi que apresentou Temer ao Brasil? Que jeito que o Temer foi apresentado para o Brasil? Como constitucionalista, como um dos homens mais inteligentes do país, elegante, articulador, catedrático, competente e por aí vai. Mas no outro dia ele já não prestava. E tudo que se fez de lá para cá, eles dizem também que não presta. Então eu quero dizer o seguinte, vamos separar. Dá a César o que é de César. Esse governo é consequência constitucional e consequência do Partido dos Trabalhadores e seus apoiadores. Portanto, não tentem terceirizar. Vocês são responsáveis por tudo de bom que acontecer no governo Temer e por tudo de ruim que acontecer também. Então não venha dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver.
vocês têm a ver tudo, vocês são nexo causal direto. Vocês escolheram. Então, mais uma coisa, para ficar claro. Vem dizer que esse Senado aqui acabou com o país por causa do teto de gastos. Senador Rodrigues Palma, Vossa Excelência foi prefeito, e prefeito, um dos melhores, eu tive o cuidado de ver a história, um dos melhores prefeitos que a capital de Mato Grosso já teve. Boa parte do que existe ainda de estrutura na capital mato-grossense foi Vossa Excelência que fez. E tenho orgulho de estar aqui na tribuna do Senado para falar isso para Vossa Excelência. E para contar para muitos mato-grossenses que não sabem. Mas Vossa Excelência sabe que toda administração, seja ela de casa, seja de uma prefeitura, precisa ter um parâmetro orçamentário, precisa ter um teto de gasto. O senhor fez aquilo lá, mas não estava bamburrando de dinheiro, não. Fez porque teve as contas, foi organizado, teve uma boa gestão. Pois bem, essas pessoas começaram a ideia de que existe o modo contínuo do dinheiro. Não existe. Nós precisamos ter um momento de escolher. Ou eu compro isso ou aquilo. Eu sempre digo, se eu tivesse dinheiro, eu levava meus filhos todo ano na Disney. Mas eu até posso levar, mas eu vou ter que escolher em cortar outras coisas. Pois bem, aprovamos a PEC, que chamava aqui a PEC do teto dos gastos. O que é a PEC do teto dos gastos para quem está nos assistindo? Fala, Medeiros, você está falando em PEC, o que é isso? A proposta de emenda constitucional que definia que o país tem que ter um teto. Olha, até aqui é o orçamento. E daqui para e nós vamos ter que trabalhar todas as necessidades do país dentro desse orçamento. Eles são contra, todo dia bate aqui nisso aí. Aí fizemos a reforma trabalhista, são contra. E eu não me apavoro, eu não me avexo quando eles são contra, não. Quando a bancada do atraso é contra, simplesmente confirma a história. Eles foram contra a eleição de Tancredo Neves, eles foram contra a lei de responsabilidade fiscal, eles foram contra a Constituição de 88, que hoje defendem tanto. E Vossa Excelência foi constituinte, senador Rodrigues Palma. Então, eu não me avexo com isso, mas eu me avexo quando tentam insuflar a classe trabalhadora brasileira. Primeiro se auto-intitula os representantes dos trabalhadores. Não são representantes dos trabalhadores. Louvam com os lábios, que nem diz a Bíblia. Louvam-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por quê? Porque quando chegaram ao governo, não foi com os trabalhadores que foram para a mesa, não. Então, voltando à responsabilização desse plenário. Não somos responsáveis pela prisão do Lula, não somos responsáveis por Dilma ter caído, não somos responsáveis pela crise econômica, porque a inflação estava 2 dígitos, pelo contrário. Tínhamos que receber um prêmio, senador Antônio Carlos Valadares, porque se a inflação estava 2 dígitos, hoje está a menos de 3. Ah, mas tinha habitação. É verdade, tinha habitação, um bom programa, e é bom que continue. Na época da ditadura militar também tinha, não significa que isso muda a história de um governo. Tinha o BNH. É importante que a habitação continue. Agora, é importante que continue com responsabilidade orçamentária, porque do jeito que estava o programa de habitação, estava falindo todas as empresas que estavam entrando no sistema, porque não pagavam. Adianta fazer e não pagar? Não pagava. As creches por todo o país não estavam sendo pagas. Mas aí sobem todos os dias aqui e dizem a mesma coisa. A mesma mentira dita todo dia por 3, 4 deles. Sabe quem que usava essa política? Goebbels, que era do partido de Hitler, e Hitler usava esse negócio, essa cantilena. Dizia uma mentira repetidas vezes para inculcar na cabeça do povo. Repetida 1000 vezes. Repetida 1000 vezes. Torna-se verdade. Torna-se verdade. E aqui nosso oráculo do saber, Antônio Carlos Valadares, direto de Sergipe. Então, o que acontece? Sobe-se aqui. E daí a pouco começa a ter a pachorra de subir aqui e gritar. Esse dia eu vi um senador subir aqui, desse time, senador, e chamar o restante do plenário de canalhas.
Canalhas, canalhas. Não vou levar esse canalha para casa, mas de jeito nenhum. Não engulo, não. Não engulo, sabe por quê? Porque meus votos aqui são transparentes. Talvez o meu defeito seja esse, senador Antônio Carlos Valadares, mas me espelhei em muitos de vocês aqui, que são mais antigos. Vossa Excelência, por exemplo, é um deles. Quando tem que falar, não manda recado, não. Isso, eu creio que tem que ser a característica de um parlamentar, porque o eleitor quer ver que lado você está, ou de um lado ou de outro. Porque até a Bíblia diz, se você for morno, vomitar-te-ei. Mas já caminhando para o final, senador Antônio Carlos Valadares, agora estão aí querendo vitimizar o Lula, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre Lula. Lula, as pessoas confundem, acham que o voto do PT é o voto de Lula. Não. Tem muita diferença, senador Antônio Carlos Valadares. Eu sou nordestino. Os nordestinos adoram o Lula. E sabe por quê, senador Antônio Carlos Valadares? Porque ele tem um discurso direto. Ele tem um carisma muito grande. Ele fala direto, ele não fala que borracheiro se chama profissional liberal do ramo de manutenção de pneumáticos, não. Borracheiro é borracheiro. E o povo brasileiro gosta dessa conversa direta. Então, assim, Lula é uma coisa e o Partido dos Trabalhadores é outra. E fez um governo pensando nos pobres. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Ele tem esse viés social. Vamos separar o partido, a ideologia, da figura Lula. Uma coisa é uma, outra coisa é outra coisa. Agora, a justiça pegou, está respondendo. Gente, isso é caso de polícia para lá. Agora vem dizer, querer jogar a culpa para cá? Não, não jogue. Não jogue. Nós não temos responsabilidade sobre isso. Eu tenho dito, quem pariu Mateus, que o embale. Vocês roeram o pé do Lula. O Lula é vítima de vocês. Vítima da ânsia pelo poder, porque acharam o seguinte, nós chegamos e nós nunca mais cairemos. Agora é limpar a turma do Lula, que é um povo meio político, é um povo muito colocado, e nós vamos implantar o socialismo nosso aqui, porque Lula não é bolivariano. E é por isso que ele não servia para eles. Então, gente, ele seria varrido também por eles, porque eles queriam o quê? A política do Maduro, a política que está lá na Venezuela. Lula não se enquadrava naquele projeto. Já tinha servido ao que se prestava. Para que Lula servia, senador Antônio Carlos Valadares? Essa coisa começou da seguinte forma, Vossa Excelência sabe muito mais que eu. Lula era um sujeito que detinha o contato com as massas populares. Os pilares que sustentaram essa pseudo-revolução do Partido dos Trabalhadores tinham contato com as massas populares? Não. Quem eram? O clero, os intelectuais e, pasmem, Golbery. E essa turma fizeram o quê? O Lula foi usado por essa turma toda. Se aproximaram do homem simples e ganharam as massas. E sempre no lombo do Lula. Lula já tinha cumprido seu papel, senador Antônio Carlos Valadares. Então era hora de ser imolado, de ser tirado. E eles tiraram. Eu nunca contei essa história aqui, mas chegou a hora dela ser contada. Lula é vítima do seu próprio partido, vítima da sua própria organização. Ele já não servia mais para ela, servia só como símbolo. Aliás, estão usando o cadáver político dele como ninguém. Vocês pensam que ele quer, que eles querem ele? Agora pode até querer, porque a única tábua de salvação, eles viram que eles sem Lula são nada. Tem 3% talvez da população. Aí ficam querendo jogar para cima de nós. Ei, que nem diria Magno Malta. Se bem que ele fala mais alto, né? Vocês aprontaram para cima do Lula, vocês traíram o Lula, vocês arrebentaram o país e agora quer jogar a culpa para cima de nós? Não. O governo Temer é consequência de vocês e aproveite. O que de bom que o Temer fez e o que vocês já acham que ele fez ruim, assumam. Assumam. Nós fizemos o papel que devíamos fazer aqui. Cumprimos o nosso papel, defender a população brasileira e fizemos aqui de cara lavada. Mas não vamos assumir o erro de vocês. E cada mentira que vocês contarem aqui, eu vou vir aqui contar 10 verdades. Muito obrigado, senador Antônio Carlos Valadares.